Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa aula do capítulo de relatividade da disciplina de física contemporânea. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de relatividade, falando sobre... Na aula passada a gente falou de relatividade do tempo, né? E conceito de simultaneidade. E nessa aula a gente vai ver sobre a relatividade dos comprimentos, tá certo? Então, para começar, a gente tem aqui um experimento imaginário, mais um, de novo envolvendo a Mavis, que é uma mulher que está dentro do trem, e o Stanley, né, que é um cara que está fora. O experimento dessa vez é o seguinte, ó, tem uma fonte de luz aqui, não dá para aumentar. Deixa eu ver se o meu navegador aumenta aqui. Pronto. Tem uma fonte de luz e entre essa fonte de luz, depois ela tem um espelho aqui, ó, a uma distância L0, tá certo? Ó. Aqui o banco do trem, tem uma fonte de luz aqui e tem um espelho bem aqui. E entre essa fonte e esse espelho tem uma régua com comprimento L0, que é o comprimento que a Mavis consegue medir dessa régua aqui. E o experimento é o seguinte, essa fonte de luz, ela joga um feixe de luz contra o espelho, que é refletido, depois volta para a origem aqui, para a fonte. E aí a gente vai, a partir dessa trajetória do raio de luz aqui, fazer essa conta aí, tá certo? Então, vamos supor que a Mavis, ela mede o tempo que a luz sai da fonte, bate no espelho e volta para a fonte, e que esse tempo é ΔT0. Então a luz, ela vai, bate no espelho e volta no tempo ΔT0. E ela varre esse espaço de 2L0 aqui. Ela vai, L0 na ida e L0 na volta. Então, para Mavis, que está dentro do trem, o tempo ΔT0 é 2L0 sobre C. Lembrando que a velocidade da luz é sempre a mesma, independente do referencial inercial que você está medindo, né? Então, ela também vê a velocidade, o feixe de luz com a mesma velocidade C. Então, o ΔT0 para ela vai ser distância percorrida pela luz, que é 2 vezes L0, sobre a velocidade, que é C, tá certo? Para o Stanley, que está aqui na Terra, consegue ver, de alguma forma ele consegue enxergar a parte interna do trem, ele vai medir essa régua, só que é o seguinte, na ida, quando o feixe de luz estiver indo, quando ele sai daqui da fonte, ele tem um percurso maior até chegar no espelho. Por quê? Porque além desse feixe de luz ter que percorrer todo o espaço que tinha, onde já tinha a régua aqui, ó, ainda tem a velocidade do trem que ele se desloca para a direita. E o trem se desloca com velocidade constante U. E para o Stanley, pelo menos esse primeiro tempo, o tempo de ida do feixe, é o tempo ΔT1, tá certo? A gente divide o tempo que o Stanley vê o feixe indo e voltando em dois. ΔT1, que é o tempo de ida, e o ΔT2 é o tempo para esse feixe voltar até a fonte. Então, assim, vocês concordam que para o feixe ir até o espelho, ele tem que passar o comprimento, todo o comprimento da régua, L0, mais, aqui ele chama de L, né? Mais um outro delta, um outro espaço um outro espaço que seria o UΔT1, que é o espaço percorrido pelo trem nesse intervalo ΔT1, tá certo? Então acaba que o espaço percorrido é maior nesse intervalo de tempo inicial. E na volta a mesma coisa, só que menor. Quando o feixe volta, ele volta um certo espaço aqui, só que tem um momento em que esse feixe de luz ele se desloca, um UΔT2, tá certo? Então, quando ele vai, o comprimento é maior, e quando volta, o comprimento é menor, porque o feixe de luz ele já acompanhou um pouco mais esse feixe. Não sei se está dando para entender, mas é que o trem está em movimento, então na ida ele tem um espaço maior para percorrer, porque o trem está caminhando, pelo menos para o Stanley aqui, né, ele vê isso, e na volta ele tem um espaço menor para percorrer, porque a fonte já andou um certo espaço para cá para frente, então o feixe volta mais rápido, entendeu?
Então é o seguinte, o deslocamento que o feixe de luz faz na ida é L, que seria o comprimento da régua, né, no referencial do Stanley, mais o ΔT1, que seria o deslocamento do trem no intervalo ΔT1, na ida, né? Tá certo? Só que tem aquele postulado de Einstein, que a velocidade da luz ela é a mesma independente da referencial. Então, para o Stanley também, ele também vê essa distância de ida como sendo c vezes ΔT1, que seria a velocidade da luz vezes o tempo que ela levou para chegar até o espelho, tá certo? Então, é uma coisa esquisita? É, mas é isso que acontece. Aí ele iguala essas duas equações e tira aqui o ΔT1 é L sobre C menos U. É só você fazer, ó. Pega esse D, substitui aqui como C ΔT1, isola o ΔT1, né? E aí você tem isso aqui. Na volta, como eu falei, é a mesma coisa. A equação vai ser a mesma, só que isso aqui vai ser um menos, vai ter um menos aqui. Por quê? Porque na volta a distância vai ser menor. Como eu falei, o feixe está voltando e a fonte está se movimentando para a direita. O feixe de luz voltando para a esquerda e a luz continua se movimentando para a direita, a fonte, né? Então, quando ele voltar para a fonte, vai ser um espaço menor, ele vai ter um menos aqui. E aí o ΔT2, que é o tempo de volta, vai ter um C mais U embaixo aqui, tá certo? Então não é tão difícil de comprovar isso também não. Essa volta do feixe aí é só um sinal que muda aqui. E lógico que o tempo ΔT2, né? E aí você combina os dois tempos, ó. O tempo total que o feixe vai e vem é a soma desses dois aqui, que dá esse termo mais complicadinho aqui, ó, tá certo? Onde L é o comprimento da régua, U é a velocidade do trem, C é a velocidade da luz. Só que tem um detalhe, da aula passada a gente viu que tem uma relação entre os tempos ΔT e ΔT0, né? Eles são relacionados pelo fator de Lorentz, aquele gamazinho, né? Que é esse aqui, ó. E é relacionado justamente assim, ó. O ΔT0, que é 2L0 sobre C, que é o tempo que a Mavis enxerga de dentro do trem, ele na verdade vai ser essa raiz, que é 1 sobre o fator de Lorentz, né, ó, vezes o ΔT. Então, ΔT vezes essa raiz é igual a 2L0 sobre C. Ele está combinando o fato da aula anterior, que não tem simultaneidade, né, que os ΔTs se relacionam com o fator de Lorentz, com a aula de hoje, né, com esse experimento da Mavis aí dentro do trem, vendo esse feixe ao longo dessa régua aí. Tá certo? E depois a gente combina essa equação com essa. Esse ΔT com esse daqui, ó. E aí a gente encontra, né? Aí eu não fiz essa conta aqui, mas não deve ser complicada. Você consegue chegar aqui, o L é igual a L0 sobre o fator de Lorentz. Esse fator de Lorentz, ele é o inverso disso aqui, né? A gente percebe daqui o seguinte, ó. Quando a velocidade do trem é muito abaixo da velocidade da luz, esse termo tende a zero, porque a velocidade da luz é altíssima. Se esse termo aqui tender a zero, essa raiz vai para 1. O fator de Lorentz fica 1 e o L é praticamente igual a L0. Então, com velocidades baixas, o L praticamente é igual ao L0, não tem muita diferença. Mas quando as velocidades começam a ficar relativísticas, por exemplo, a velocidade do trem 10% da velocidade da luz, esse termo já não é mais zero. Já fica 1 menos um termozinho aqui que não é zero, e essa raiz fica um número menor que 1, e aí o comprimento final vai ser o comprimento medido pelo Stanley vai ser o comprimento da Mavis vezes um número menor que 1, ou seja, o Stanley vai ver menor, tá certo? Ele consegue enxergar menor, um comprimento menor. E isso é chamado de contração do comprimento, ou contração espacial. E é uma realidade, né? Vamos ver aqui um exemplo, ó, de um experimento que o livro mostra aqui, lá em Stanford. Aqui são elétrons que atravessam uma linha de 3 km ao longo desse túnel aqui, ó.
e eles atravessam com velocidade quase próxima da luz, né? A menos de 1 centímetro por segundo da velocidade da luz. Então, 99,99% é uma velocidade bem próxima. E aí o que é que acontece? Em relação ao sistema de referência dos elétrons, essa linha de 3 km ela passa a ser 15 centímetros apenas. Ou seja, os elétrons que estão aqui viajando nessa velocidade altíssima conseguem, eles observam, entre aspas, né, que esse comprimento de 3 km na verdade é apenas 15 centímetros. Né? Então, com velocidades altas, os comprimentos eles se contraem, né, ao passo que o tempo ele dilata. Os relógios atrasam, vamos dizer assim, né? Se você, aquela questão do filme lá Interestelar, o cara foi para o espaço com velocidade próxima da luz e aí o tempo para ele não passou, ele ficou novo, quando ele voltou, as pessoas na Terra estavam mais velhas, né? Mesma coisa. O tempo para ele dilatou, ele não passou tanto para ele, né? Então tem uma dilatação temporal. Ao passo que provavelmente a nave deles, o corpo deles, sofreu uma contração, né? Contração espacial, contração do comprimento, tá certo? É um conceito esquisito para a gente que costuma viajar com velocidades pequenas. Eu vi uma vez num livro o seguinte, que se a gente fosse acostumado a viajar a uma velocidade próxima da luz, isso para a gente seria extremamente natural. Outra coisa, a gente fez o experimento da régua, a régua estando na mesma direção do feixe de luz. Se fosse numa direção perpendicular, não faria efeito nenhum, tá certo? Não tem diferença dos comprimentos da régua. Para o Stanley ou para a Mavis, ela estando aqui perpendicular ao feixe de luz, a velocidade do trem não tem diferença de comprimentos, tá certo? Só varia por causa da velocidade do trem, tá certo? Que estava na mesma direção da régua. Pronto, e a segunda parte da nossa aula trata das transformações de Lorentz, que são as transformações tanto para as posições quanto para o tempo, tá certo? Que foram aí deduzidas pelo Lorentz, um físico e, se não me engano, matemático também, holandês. O cara se garantia muito e ele fez essas transformações que levam o nome dele. Né? Eu estou deixando aqui para vocês, lógico, tem a parte aqui do livro, a parte da página 176, né? Para vocês darem uma lida se quiserem. Mas estou deixando aqui um vídeo do YouTube desse canal, o canal Responde Aí. Um videozinho de 8 minutos, tá certo? Onde aqui o canal vai explicar sobre as transformações de Lorentz. Eu achei bem lúdico a explicação dele, bem lúdica, bem fácil de entender. Então estou deixando aqui para vocês assistir esse vídeo também, tá certo? E também, lógico, estou deixando a atividade para vocês responderem valendo frequência e a nota, tá certo? Para entregar até o final da etapa. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou por aqui, pode mandar um WhatsApp para mim, pode mandar e-mail que eu respondo. Eu vou fazer de tudo para tirar essa dúvida que você tiver, beleza? Então é isso, um grande abraço, qualquer coisa, manda a dúvida aí para mim. E até a próxima aula.